Conhecido por seus papéis intensos e postura estoica, Charles Bronson tornou-se um símbolo de violência e arrogância nas telas. Ele faleceu há 20 anos, mas sua filha revelou recentemente alguns fatos desconhecidos sobre o pai, desde suas dificuldades iniciais até os aspectos incompreendidos de sua vida e personalidade. A história de Bronson é muito mais complexa do que jamais imaginamos. Continue assistindo a este vídeo enquanto desvendamos a história do verdadeiro Charles Bronson. Para realmente entender quem Bronson foi, precisamos voltar ao início de sua vida. Charles Binsky nasceu em 3 de novembro de 1921, em Ahrenfeld, Pensilvânia, uma cidade mineradora de carvão desolada. Ele era um dos 15 filhos de uma família de imigrantes lituanos. A pobreza lançou uma longa sombra sobre a infância de Bronson. Ele usava os vestidos da irmã para ir à escola. Raspou a cabeça para se proteger dos piolhos e sentiu-se compelido a começar a ganhar a vida muito jovem. A dureza da vida o levou a começar a fumar aos 9 anos de idade. Após a morte de seu pai por doença pulmonar, quando Bronson tinha apenas 10 anos, a sobrevivência tornou-se ainda mais difícil. Aos 16 anos, ele trabalhava carregando carvão nas minas. O salário irrisório de $1 por tonelada durante aqueles 6 anos exaustivos deixou-lhe memórias dolorosas de cicatrizes de trabalho árduo e o temido cheiro de carvão, que, segundo ele, nunca o abandonou. Os túneis apertados gravaram traumas duradouros, causando-lhe dores de cabeça crônicas, claustrofobia e o que ele chamava de suas mãos disformes. Em sua biografia de 2001, Brian D'Ambrosio observou como Bronson, após alcançar a fama, inventou histórias mirabolantes sobre seu passado para manter os jornalistas intrigados. Ele se pintava como um garoto azarado, com alegações dramáticas de que não falava inglês no ensino médio, que sua mãe o havia vendido para viajantes e que era forçado a usar as roupas de sua irmã. No entanto, de acordo com sua primeira esposa, Harriet Tendler, a história dos vestidos era pura ficção. Seus irmãos adoravam provocá-lo sobre essas histórias mirabolantes que ele inventava, disse ela. Mas em meio aos mitos, uma verdade se destaca. O alistamento militar em 1943 marcou um ponto de virada na vida de Bronson, o serviço militar e o caminho para Hollywood. O garoto que certa vez brincou sobre esperar, em esquinas com uma garrafa de leite pronta para roubar alguém. Bronson encontrou um novo propósito no exército durante a Segunda Guerra Mundial, designado como artilheiro e motorista. Corriam rumores de que ele havia servido como artilheiro de cauda, voando em 26 missões de combate no Pacífico, embora raramente falasse sobre suas experiências na guerra. Harriet relembrou seu profundo orgulho pelo serviço militar. Mesmo assim, a passagem de Bronson pelo exército não foi isenta de incidentes. Em Bronson solto novamente no set com Charles Bronson, o autor Paul Tallett compartilhou uma história de um conflito em Kingman, Arizona, onde Bronson se desentendeu com um sargento durante um treinamento de artilharia. Eu o peguei e o joguei. Por algum motivo, pensei que contanto que não o acertasse, não me meteria em problemas, mas quando ele caiu, quebrou o braço. Bronson admitiu que sua punição foi de 6 meses de trabalho pesado, carregando peças de carne e levando lixo para fora, uma experiência humilhante para o homem que mais tarde dominaria as telas após sua baixa honrosa em 1946. O caminho de Bronson para o estrelato começou com trabalhos humildes. Padeiro na Filadélfia, locutor de bingo no Pier de Atlantic City, enquanto lentamente. Ele cultivou sua verdadeira paixão pelas artes, mas o destino lhe sorriu quando encontrou um grupo de atores que reconheceram seu talento como pintor e o convidaram para ajudar com o design de cenários. Logo, Bronson descobriu que a emoção de atuar era irresistível e, encorajado por seus novos amigos, resolveu tentar a carreira de ator. Em 1949, partiu para a Califórnia para fazer aulas de teatro e conhecer sua primeira esposa, a aspirante à atriz Harriet Tendler. Casaram-se naquele mesmo ano e, aos 27 anos, Bronson começou sua jornada ao lado de Tendler de 18. Sua estreia nas telas aconteceu em 1951 no filme You're in the Navy Now, para o qual ele afirmava em tom de brincadeira ter conseguido o papel simplesmente por sua habilidade única de arrotar no quê. No entanto, sua aparência rústica e estilo pouco refinado
estavam longe do ideal hollywoodiano da época, tornando sua ascensão ao estrelato uma batalha árdua. De Charles Binsky para Charles Bronson. Inicialmente, Bronson usou seu nome de nascimento, Charles Binsky, mas isso logo se tornou um risco durante a caça às bruxas anticomunista da era McCarthy. Temendo que seu nome lituano atraísse atenção indesejada, ele decidiu mudá-lo enquanto dirigia com o também ator Steve. McQueen e Jack Klugman viram uma placa com o nome Bronson Street e com um lampejo de inspiração. McQueen exclamou que era o nome perfeito para seu amigo. Bronson seguiu o conselho de McQueen e adotou o nome que logo se tornaria sinônimo do anti-herói durão e implacável. Ironicamente, o pai de Bronson, Val Binsky, certa vez mudou seu nome para Walter para soar mais americano. Uma amizade antes da fama, antes de serem estrelas. Bronson e Jack Klugman dividiram um apartamento em Nova York no final da década de 1940 cada um, batalhando para trilhar seu caminho no mundo da atuação. A amizade deles floresceu durante aqueles anos difíceis, e mesmo depois de seguirem caminhos separados, o laço permaneceu forte. Klugman mais tarde relembrou suas peculiaridades compartilhadas, particularmente a inesperada habilidade de Bronson para passar roupa. Ele era um ótimo passador de roupa, brinca Klugman, um talento que contrastava fortemente com os personagens rudes e pragmáticos pelos quais Bronson ficaria conhecido. O passado em comum pintou Bronson sob uma luz mais acessível, lembrando aqueles que o conheciam que até mesmo um futuro durão de Hollywood tinha um toque de charme doméstico. Aprendiz de idiomas autodidata. A jornada de Bronson com os idiomas teve suas raízes na herança lituana. Em casa, o lituano era a norma com o inglês em segundo plano até sua entrada na escola. Crescendo em uma comunidade multilingüe, ele se apoiou fortemente no lituano, enquanto seus amigos só aprenderam inglês por necessidade. Bronson aventurou-se na atuação e mais tarde ingressou na Força Aérea. Autodidata em inglês, ele desenvolveu um sotaque distinto que frequentemente levava seus colegas militares a pensarem que ele era estrangeiro, uma ideia equivocada que contribuiu para seus desafios únicos. Notavelmente, ele dominou não apenas o inglês, mas também o russo e o grego. Um testemunho de sua adaptabilidade e habilidade linguística. Sua ascensão ao estrelato aconteceu em 1958, com seu papel em Machine Gun Kelly, que o projetou em particular, atraindo a admiração do ator francês Alain Delon, que o convidou para a Europa. A estreia europeia de Bronson ocorreu em 1968 no filme Abdul-Lai Farewell Friend, inicialmente hesitante. Bronson aceitou o papel depois de descobrir que o cinema europeu valorizava o personagem e a profundidade em vez da aparência, uma mudança revigorante em relação ao foco de Hollywood. Abdul-Lai tornou-se um grande sucesso de bilheteria na França, transformando Bronson em uma estrela amada em toda a Europa. Nos Estados Unidos, ele estava trilhando seu próprio caminho, mas isso mudou quando assumiu papéis como o do tenente Danny Tunnel King em A Grande Fuga. Esse papel o tocou profundamente, refletindo a própria claustrofobia de Bronson, um medo enraizado em seus dias como mineiro de carvão. Em uma cena memorável, ele explora essa fobia adicionando uma camada de autenticidade enquanto seu personagem entra em pânico no túnel de fuga. Mesmo agora, quando estou no banco de trás de um carro, tenho esses sentimentos, admitiu ele em uma entrevista na década de 1970. O peso de seu passado. A intensa e estoica presença de Bronson na tela foi moldada pelas dificuldades de sua infância. O crítico de cinema Roger Ebert certa vez observou que a personalidade de Bronson na vida real refletia seus personagens pouco comunicativa e reservada, preferindo a solidão à socialização. Muitos críticos sugeriram que a reticência de Bronson derivava da sensação de ser ignorado por Hollywood, que demorou mais para apreciar seu talento do que o público europeu. Esse sentimento de ser subestimado alimentou sua persona reservada e misteriosa, dando-lhe um ar enigmático que mantinha os fãs intrigados, mas distantes de sua cautelosa sensibilidade. Violência nas telas e conflitos na vida real. À medida que sua carreira progredia, Bronson ficou conhecido por seus papéis em filmes violentos, e sua reputação fora das telas refletia essa intensidade.
Seu rosto estoico e comportamento silencioso muitas vezes levavam as pessoas a percebê-lo como alguém que havia vivenciado violência real, o que não era totalmente falso. Havia relatos de Bronson se envolvendo em altercações físicas no set, incluindo um incidente famoso em que ele deixou um diretor sem ar após uma discussão. Seu temperamento explosivo não se limitava a altercações. Ele era notoriamente difícil com diretores que, em sua opinião, não entendiam sua visão, e frequentemente zombava das bobagens de Hollywood que encontrava. Em uma entrevista de 1971 para a revista Parisian Review, ele não se conteve, dizendo que a maioria dos produtores e diretores são idiotas e que todos no filme só pensam em dinheiro. Os diretores que trabalharam com ele tinham suas próprias histórias sobre seu relacionamento volátil com Bronson. Don Siegel em sua autobiografia. A Siegel Film relatou que durante as filmagens de Telephone, a atriz Lee Remick ficou tão intimidada por Bronson que hesitou em tocar seu rosto em uma cena quando Siegel lhe perguntou por que ela. Nervosamente respondeu: "Não me atrevo, ele vai me morder." Bronson também tinha um relacionamento problemático com a imprensa. Segundo relatos, ele expressou desconforto com entrevistas aprofundadas. Quando o jornalista Stephen Whitney escreveu Charles Bronson Superstar, o verdadeiro homem por trás da imagem de machão durão, em 1975, Bronson ficou indignado com o conteúdo, especialmente com os comentários sobre sua esposa Jill. De acordo com relatos, Bronson teria tentado impedir o lançamento do livro e pode ter tentado comprar cópias. Os críticos de cinema também não escaparam de seu desprezo. Ele chegou a comentar: "Não fazemos filmes para críticos, já que eles não pagam para vê-los mesmo." Roger Ebert, após uma entrevista em 1974, comentou sobre a capacidade de Bronson para a violência, observando a intensidade feroz em seus olhos. Ao discutir a dura crítica de Jay Cox sobre o assassino em série, Bronson disse de forma ameaçadora: "De um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde, eu vou pegar aquele homem não fisicamente, mas eu vou pegá-lo." Ele também tinha pouca paciência com os atores mais jovens de Hollywood, chegando a chamá-los de cheios de conversa fiada, em uma entrevista de 1977 ao Washington Post. Ele expressou sua convicção de que suas experiências de vida reais. Isso lhe deu uma vantagem sobre os atores que usavam o método na indústria. "Consigo interpretar o personagem melhor por causa da minha experiência, por causa das coisas pelas quais passei", disse ele. Ele também citou atores como Dario Stallone e Pacino, sugerindo que todos pareciam variações uns dos outros. Descartando a ideia de prêmios, Bronson desdenhou da academia, considerando-a uma grande bobagem. Notavelmente, sua única indicação importante foi um Emmy em 1961 por seu papel como o soldado Conlin em Memory in White, um episódio de televisão estrelado por Ronald Reagan. Trabalhando com Walter. Apesar desses conflitos, Bronson era profundamente respeitado por aqueles que o conheciam bem. Seu papel em Hard Times, de 1975, a estreia de Walter Hill na direção, mostrou Bronson como um lutador de boxe sem luvas, um personagem que exigia tanto coragem quanto resistência física. Hill, que dirigiu Hard Times com Bronson e mais tarde dirigiu Southern Comfort e 48 Horas, relembrou o impressionante físico de Bronson. Ele estava em uma forma notável para um homem de sua idade, cerca de 52 anos na época. Hill compartilhou na entrevista em Hollywood: "Sua coordenação era excepcional e ele tinha uma constituição fantástica. A única desvantagem era que o hábito de fumar de Bronson afetava sua resistência", observou Hill. "Provavelmente. Ele poderia lidar com qualquer um no set, mas não duraria mais de 30 ou 40 segundos. O relacionamento profissional entre eles sofreu um baque devido à decisão de Hill de cortar as cenas com a esposa de Bronson, uma escolha que Bronson considerou excessivamente rigorosa. Depois disso, Hill notou a mudança na cordialidade de Bronson em relação a ele. Certa vez em uma festa, ele passou por mim sem dizer uma palavra, mas um ano depois me tratou como um velho amigo, lembrou Hill, ressaltando a natureza imprevisível de Bronson. A batalha sobre a mortalidade de seu personagem Bronson
conhecido por personificar personagens indomáveis, não tolerava ver sua persona na tela ser morta. Quando recebeu um roteiro que condenava seu personagem, não perdeu tempo em confrontar o diretor. Em 1991, Richard Crystal enviou a Bronson o roteiro de City Slickers, esperando que ele aceitasse o papel de Curly, o cowboy durão e experiente. Em um dia, Bronson ligou de volta e me xingou, contou Crystal em 2021. "Estou morto", exclamou na página 53. "Como você pôde fazer isso comigo? Charles Bronson não morre assim." A postura desafiadora enraizada em sua reputação como um herói inabalável de Desejo de Matar e outros filmes fazia parte do legado de durão que ele cultivava cuidadosamente. Crystal tentou explicar que a morte de Curly foi crucial, inspirando os outros personagens a assumirem o comando da comitiva, mas Bronson não quis ouvir nada. A história ganhou um toque de humor mais tarde durante o Festival de Cinema de Cannes, quando Jack Palance foi homenageado por sua atuação como Curly Papel, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar. Crystal viu Bronson na festa pós-premiação, sentado com Sean Penn. "Eu o cumprimentei com um aceno de cabeça, ele se levantou e saiu", lembrou Crystal. Ela se lembrou de capturar a resistência persistente de Bronson a fazer concessões. O diretor Sean Penn, que trabalhou com Bronson em Engine Runner, vivenciou um conflito semelhante quando o roteiro de Penn exigiu que o personagem de Bronson morresse por suicídio. Bronson expressou sua preocupação particularmente sobre como seus fãs italianos reagiriam. "Tem certeza de que precisamos dessa cena?", perguntou ele, insinuando sua relutância. Embora Penn e Bronson tivessem um bom relacionamento, a firme resistência do veterano ator em se desfazer de seu icônico bigode se tornou outro ponto de atrito. Quando Penn fez uma piada sobre isso, Bronson o encarou fixamente. "Aviso, é melhor você não estar brincando." O papel que o definiria em Desejo de Matar aos 52 anos foi um momento decisivo em sua carreira. Bronson aceitou o papel de Paul Carey em Desejo de Matar 1974, um momento que marcou sua trajetória e o consolidou como a personificação da justiça vigilante. No filme Carey, um arquiteto nova-iorquino de temperamento ameno se transforma em um vigilante após um ataque brutal à sua família. Essa representação crua de um homem em busca de justiça em um mundo sem lei ressoou profundamente com o público. No entanto, o filme não foi isento de controvérsias. O diretor Michael Winter reconheceu a presença intensa de Bronson como perfeita para o complexo papel de Carey, um homem pacífico impelido a confrontar o crime de frente. O jovem ator Jeff Goldblum, em uma de suas primeiras aparições no cinema, interpretou um membro de gangue na comovente história de vingança de Carey. Contudo, Desejo de Matar não foi inicialmente concebido com Bronson em mente. Quando Winter começou a escalação do elenco, ofereceu o papel a grandes nomes de Hollywood como Clint Eastwood, Frank Sinatra e até Henry Fonda, que rejeitaram o papel por considerá-lo de mau gosto. Mas Bronson, fiel à sua formidável personalidade, agarrou a oportunidade. "Eu gostaria de fazer", disse ele a Winter quando o diretor. Ao ser questionado se referia ao filme, Bronson respondeu em seu típico estilo intenso: "Não, eu gostaria de atirar em assaltantes." A visão de Bronson sobre a mensagem de Desejo de Matar, a ousada representação da justiça vigilante e o próprio filme gerou intenso debate. Alguns até o alertaram sobre seu potencial perigoso, incluindo seu agente Paul Connor. No entanto, Bronson argumentou que, olho por olho, deixa o mundo inteiro cego, encarando a história como um conto de advertência e não como uma apologia à violência. Lançado em 24 de julho de 1974, o filme, com um orçamento de 3,7 milhões de dólares americanos, tornou-se um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 22 milhões de dólares americanos em uma única semana em um cinema de Nova York. Arrecadou 70 mil dólares americanos, quebrando o recorde de O Poderoso Chefão no mesmo local. A diferença entre o livro e o filme, originalmente baseado no romance de Brian Garfield de 1972, Desejo de Matar, tinha um tom distintamente diferente no livro do que o apresentado na tela. Garfield havia imaginado uma exploração matizada das consequências da vingança e ficou desapontado com a direção do filme,
imaginando Jack Lemmon no papel principal e Sidney Lumet na direção. Criou uma narrativa complexa que divergia da abordagem crua e repleta de ação de Michael Winter. Segundo relatos, Winter respondeu às críticas de Garfield, minimizando a popularidade do romance, alegadamente comentando que mal havia vendido 3 cópias e desafiando a visão de Garfield ao perguntar se ele pensava que estava escrevendo um conto de fadas. O impacto e a controvérsia duradouros de Desejo de Matar, o sucesso inesperado de Desejo de Matar, gerou 4 sequências com Bronson, reprisando seu papel nos filmes lançados em 1974, 1982, 1985, 1987 e 1994. No entanto, Garfield manteve-se vocal, rejeitando as sequências como superficiais e sem a profundidade do romance. A série Desejo de Matar continuou a gerar debates culturais, especialmente em 1984, quando o justiceiro do metrô da vida real, Bernhard Goetz, atirou em 4 homens no metrô de Nova York. Quando questionado sobre Goetz, Michael Winter comentou sarcasticamente: "Se ele vai atirar em alguém no metrô, por que não?" Durante a abertura do filme, seu comentário alimentou o debate contínuo sobre justiça com as próprias mãos e a influência do filme. O legado cultural de Desejo de Matar chegou até mesmo à política em 2015. O ex-presidente Donald Trump fez referência ao filme em um comício, mencionando sua licença para porte de arma e insinuando que se defenderia caso fosse atacado. A multidão ovacionou, gritando o nome de Bronson em resposta. Trump teria comentado que um filme como Desejo de Matar talvez não fosse feito hoje em dia, devido ao que ele descreveu como temas politicamente incorretos, ressaltando como Desejo de Matar se consolidou como um símbolo provocativo no discurso sobre crime e justiça, um legado construído sobre a dureza. No auge de sua fama, Charles Bronson teria ganhado cerca de 2 milhões de libras por filme durante o auge de sua carreira, um valor impulsionado por seu papel em Desejo de Matar. No entanto, Bronson frequentemente se via lutando contra a imagem brutal e inflexível pela qual ficou conhecido. É como me ver em um espelho de parque de diversões distorcido e ameaçador. Refletia em 1977. Sua persona durona não estava longe da realidade. O diretor Ingmar Bergman o descreveu como um homem cujo rosto está marcado pela violência. Os começos difíceis de Bronson já indicavam essa tenacidade quando jovem. Ele usou uma garrafa para intimidar estranhos e em uma briga quebrou o braço de um sargento. Soldado e até mesmo estrangulou um diretor durante uma discussão sobre uma cena. Na década de 1980, o nome de Bronson tornou-se sinônimo de dureza, inspirando o notório prisioneiro britânico Michael Gordon Peterson a adotar o apelido de Charles Bronson. Fãs do mundo todo o celebraram como um ícone de resiliência, com o público italiano carinhosamente o chamando de Il Brutto, ou o Feio, e os franceses se referindo a ele como um de seus monstruosos sacrifícios. No cinema, seus filmes frequentemente arrecadavam mais no exterior do que na América do Norte. No Japão, ele era tão reverenciado que seu nome chegou a aparecer em uma placa que se estendia por um quarteirão inteiro. O apelo global de Bronson solidificou seu lugar como o símbolo máximo de garra e força inabalável. Os medos ocultos de Bronson. Charles Bronson, a personificação da dureza bruta nas telas, estava longe da figura invulnerável que retratava em seus filmes. Na realidade, ele lutava contra medos e ansiedades profundamente enraizados. Uma de suas fobias mais persistentes era um medo intenso de germes, uma condição que dominou grande parte de sua vida. Essa germofobia levou a uma aversão significativa ao contato físico, particularmente apertos de mão, enquanto muitas celebridades se entusiasmavam em cumprimentá-lo. Com os fãs, Bronson frequentemente se esquivava, parecendo distante para aqueles ao seu redor. Parecia frieza, mas sua relutância era uma manifestação de seu profundo desconforto, com germes tornando interações aparentemente comuns desconfortáveis para ele. Outro medo oculto de Bronson era o fogo. Durante as filmagens de Death Wish, em 1974, ficou evidente que Bronson
nutria um medo significativo de ficar preso em um prédio em chamas. Ele teria se recusado a ficar em qualquer quarto de hotel acima do segundo andar, preocupado que um incêndio pudesse bloquear sua fuga. Essas ansiedades tão diferentes da coragem demonstrada por seus personagens revelaram o homem por trás da fachada durona, oferecendo um vislumbre de suas vulnerabilidades e mostrando que até mesmo as figuras mais fortes podem abrigar inseguranças ocultas. A natureza reservada de Bronson, à medida que sua carreira progredia, levou-o a se inclinar para papéis que refletiam seu comportamento reservado e pragmático, chegando até mesmo à televisão com Family of Cops. Em entrevistas, ficou claro que Bronson se sentia desconfortável com os holofotes e preferia o silêncio à autorreflexão. Quando o famoso crítico Roger Ebert o entrevistou em 1974, descobriu que Bronson era um homem que preferia a discrição, da solidão à conversa. "Eu nunca falo sobre a filosofia de um filme", disse Bronson sem rodeios. "Me divirto mais com meus próprios pensamentos do que com os pensamentos dos outros." Apesar de sua enorme fama, Bronson tinha pouco interesse em assistir aos seus próprios filmes. Em vez disso, buscava realização em atividades criativas como pintura e escultura. Ele trabalhava sob o pseudônimo de Binsky para garantir que sua arte fosse valorizada por seu mérito, não por sua fama. Suas pinturas vendiam bem por si só, provando que seu talento se estendia além das telas, adicionando mais uma camada ao seu legado complexo. Uma conexão sincera com Kurt Russell, um dos momentos mais inesperados e emocionantes da vida de Charles Bronson, girou em torno de seu relacionamento com um jovem Kurt Russell, quando Russell, então no início de sua carreira, deu a Bronson um avião de controle remoto de presente de aniversário. O ator durão inicialmente pareceu indiferente, mas em uma reviravolta surpreendente, Bronson retribuiu o gesto no aniversário de Russell, dando-lhe um skate de alta qualidade. A verdadeira surpresa veio quando um segurança tentou impedir Russell de andar de skate no estúdio. Bronson, sempre o protetor, interveio e declarou: "Nós dois vamos andar de skate por aqui agora." Este gesto simples, porém poderoso, revelou um lado de Bronson que muitos não viam, um homem que, por baixo da sua persona de durão, era capaz de genuína bondade e lealdade, amor e uma vida para além dos holofotes. A vida pessoal de Charles Bronson era uma tapeçaria de relacionamentos complexos, marcados tanto pela paixão quanto pela dor. Seu primeiro romance significativo foi com a atriz Jill Ireland, a quem conheceu durante as filmagens de A Grande Evasão, na década de 1960. Na época, Ireland era casada com o ator David McCallum, e embora Bronson tenha dito a McCallum em tom de brincadeira que um dia se casaria com Ireland, a piada tornou-se realidade quando se casaram em 1968, apenas alguns anos após o divórcio de Bronson com sua primeira esposa, Harriet Tendler. Ireland, que já foi amante do diretor Michael Winter, desempenhou um papel fundamental na vida de Bronson, tanto pessoal quanto profissionalmente. Winter, que conheceu Bronson em 1970, tornou-se um colaborador próximo, dirigindo-o em vários filmes, incluindo Shadow's Land, The Mechanic and the Stone Killer e The Stone Killer. Foi ele quem, em última análise, escalou Bronson para o papel do vigilante vingativo Paul Kyrie em Desejo de Matar, reconhecendo a capacidade do ator de canalizar emoções. A fúria reprimida do personagem em Ireland, Bronson encontrou uma parceira que realmente entendia sua natureza intensa. O relacionamento deles, que durou até a morte de Ireland em 1990, foi um pilar de sua vida. Juntos, eles criaram uma família composta por 7 filhos em sua luxuosa mansão. Beller e Bronson frequentemente insistia em ter Ireland como seu par romântico nas telas, o que os levou a aparecerem juntos em 15 filmes. Bronson era dedicado a manter sua família por perto sempre que possível. Ele os levava para os sets de filmagem e o casal também possuía a Fazenda Zula, em Vermont, nomeada em homenagem à sua única filha. Mais tarde, eles passaram um tempo em Snowmass, Colorado, um refúgio tranquilo do caos de Hollywood. Perda pessoal e últimos anos a vida de Charles Bronson foi definida tanto por um amor profundo quanto por uma grande perda pessoal. A
Após a morte de sua amada esposa, Jill Ireland, vítima de câncer em 1990, o mundo de Bronson mudou irrevogavelmente. As memórias de Ireland foram adaptadas para o filme Reason for Living the Jill Ireland Story, estrelado por Jill Clayburgh como Ireland e Lance Henriksen como Bronson. Embora o filme buscasse homenagear a memória de Ireland, Bronson achou a representação. A escolha de Henriksen para o papel em particular não o agradou. A Entertainment Weekly observou que, embora a aparência de Henriksen não se assemelhasse à de Bronson, ele conseguiu capturar parte da enigmática imagem de durão característica do ator. Bronson, no entanto, considerou a ação judicial preocupante devido à invasão de sua privacidade. 8 anos após a morte de Ireland, Bronson encontrou o amor novamente com Kim Weeks, uma atriz mais jovem que permaneceu ao seu lado durante seus últimos anos. Mas com o passar do tempo, a saúde do ator começou a se deteriorar. Bronson enfrentou inúmeros problemas de saúde, incluindo cirurgia no quadril e câncer de pulmão.